Mas quem vai explicar pra gente como fazer isso é a Natália, que tá aqui comigo, a Natália Guazelli. Falei certinho o teu sobrenome? Super certo. Ai, que bom. Especialista em advocacia corporativa. Muito bem. Me diz aí, esse é o momento chave, a reta final do ano, tá todo mundo ansioso para receber o 13º e também para pagar de uma vez, né? Porque é uma continha alta, não é baixa não. Com certeza. Eu acredito que essa é a época que todo mundo fica ansioso, já planejando como é que vai destinar o valor recebido a título de 13º. E também para quem está pagando, significa uma boa parcela da folha de pagamento. Então, para quem paga é um pouquinho sofrido, para quem recebe é só alegria, né? Isso é bom demais. A Natália vai ficar comigo aqui no decorrer aqui desse bloco, porque eu vou te mostrando aqui, vai ter pergunta, vai ter dúvida na rua do pessoal e agora a gente vai te mostrar como é possível calcular. Vamos ver? O 13º salário é calculado de uma forma bem simples. Basta pegar o salário bruto, dividir por 12 e multiplicar pelos meses trabalhados. É bem tranquilo de fazer esse cálculo. Então é rapidinho de fazer, todo mundo consegue, é fácil de entender esse processo, né? Exatamente. E é importante ter atenção em relação a esse cálculo para que não haja diferença de verba paga ao funcionário. Inclusive, eu trago aqui uma ressalva, né? De que verbas decorrentes de comissões, de adicionais, também têm que serem computadas nessa conta. Então, precisa ter bastante atenção, né? Embora seja simples, é um cálculo que requer atenção. Então, por exemplo, se a pessoa é vendedor ou vendedora, ele recebe uma comissão. Essa comissão é calculada como? Por exemplo, é 5%, 10%, 3%? É em cima dessa porcentagem? Na verdade, vai ter que juntar o salário total que ela recebe e fazer o cálculo em cima desses valores que ela foi recebendo ao longo do ano. Então, é a média do ano. Isso mesmo. Ah, entendi. Então, tem uma média anual aí para poder organizar esse pagamento, né? Exatamente. Mas a regra geral, ela é simples. Você vai dividir, como foi explicado ali, e fazer o pagamento daí junto com a folha de pagamento. Gente, nós vamos nas ruas, tá? Para descobrir aí as dúvidas do pessoal. Vamos dar uma olhadinha? Depois que você debaixa na carteira, depois de quanto tempo você tem direito em relação ao 13º, porque você recebe o referente a 4 meses de seguro. Se nesse seguro se teria 13º, entendeu? Na verdade, ali ficou um pouco misturado a questão das verbas rescisórias. Então, o 13º, ele tem que ser pago junto com as verbas rescisórias. Então, ele vai ser calculado proporcional ao tempo de trabalho que a pessoa tem ali no ato da rescisão. Tem um tempo mínimo de trabalho, de carteira assinada para você? Por exemplo, eu fiquei numa empresa lá 6 meses. Eu vou receber 13º em cima desses 6 meses? Sim. Na verdade, trabalhou acima de 15 dias, já tem direito ao pagamento do 13º. Por exemplo, uma pessoa ficou só 30 dias na empresa, ela vai ter direito ao pagamento proporcional por esses 30 dias trabalhados. Entendi. Então, quanto mais tempo, claro, o valor vai ser maior. Então, fica a dica aí. Então, que não tem esse tempo mínimo, seriam 15 dias. Exatamente. E a questão do valor, ele é uma gratificação natalina. Então, ele vai ser mais ou menos equivalente ao valor de uma remuneração que o funcionário recebe ao longo do ano. Certo. Vamos para mais uma perguntinha. Vamos ver. Como pagar as contas com 13º? Como pagar as contas com 13º, né? Que já veio e já foi, que eu sou aposentada. Difícil. Difícil. Como pagar as contas com o 13º? Oh, meu Deus do céu, é só nisso que a gente pensa, né? Porque a gente faz dívida o ano inteiro, mas tem que organizar, tem que separar esse dinheiro de uma maneira bem certinha para não torrar tudo também, né? Exatamente. Normalmente o 13º é pago em uma parcela em novembro e a segunda parcela em dezembro. Então a sugestão que eu dou, principalmente para quem está recebendo, é que faça um planejamento do como vai destinar o pagamento desse valor. E se for possível, claro que isso é um sonho, que reserve também um pouquinho desse valor a título de uma reserva de emergência. Outro ponto que é interessante destacar é que o 13º, ele pode ser pago antes de novembro. Então, algumas empresas, justamente com a intenção de dar o melhor andamento para o seu fluxo de caixa, ela paga antecipadamente. Por exemplo, em julho, a primeira parcela e agosto, a segunda parcela. Então, nesse caso, o funcionário e a empresa precisam estar atentos a essa questão do planejamento. Isso é bem importante, até porque a gente vai entrar nesse assunto em outros programas, mas só para você entender. Começo de ano, gente, tem IPVA, tem IPTU, tem material escolar. Então, você tem que pensar que o teu 13º
ele tem que sobrar para pagar essas continhas também no começo do ano, porque não vai ter o 14º, né? Ou melhor, tem até empresa que tem essa vantagem do 14º aí, que eu não conheço nenhuma que tenha, mas já ouvi falar, né? Então, de repente, você está pensando nisso, fica a dica. Tem mais uma, isso? Vamos mostrar mais uma dúvida. Hoje eu sou lojista, né? Tenho funcionários. Como, vamos dizer assim, patrão, o que me preocupa mais é não ter condição de pagar os 13º dos meus funcionários, mas graças a Deus não é a minha condição, né? Todos eles vão receber no dia certo, correto, e espero que eles, né, com esse dinheiro a mais, possam fazer compras para a família, né, e trazer coisas boas para dentro da casa deles. Daí? Olha, nesse caso, eu sempre trago a consciência que nós, enquanto empresários, sabemos que vamos ter essa rúbrica para pagar para os nossos funcionários. Sim. Então, se nós sabemos que esse valor vai ser pago, por exemplo, até novembro, obrigatoriamente a primeira parcela, a sugestão que eu dou é o quê? No seu planejamento orçamentário, já preveja o pagamento desse valor. E aí, o risco do empresário não ter condição de pagar, ele é menor, porque ele se planeja, a questão do fluxo de caixa, o capital de giro, ele já vai organizar com a finalidade de pagar essa verba no final do ano. Em relação à questão da preocupação e se eventualmente a empresa não fizer o pagamento do 13º, nesse caso o funcionário precisa então acionar a Justiça, o Ministério do Trabalho, e esse empresário pode sofrer uma sanção de uma multa, sem prejuízo de outras questões trabalhistas que eventualmente podem ser discutidas sim. Então é importante realmente ter essa consciência de obrigatoriedade do pagamento. Esse negócio de, vamos aí, meus parceiros, meus amigos, né? Vamos organizar aqui pra gente pagar no que vem, pagar no começo do ano. Não tem essa. É um risco que o empresário vai correr. E nesse caso, eu sempre digo assim que a responsabilidade pela empresa é do empresário. Então, ele precisa tomar cuidado com a forma como ele vai organizar esses pagamentos para que ele não se prejudique. Certo. Então, para quem está de olho aqui, fica a dica, tá, gente? Então, obrigada pela tua presença aqui mais uma vez. Foi um prazer te conhecer. Tá convidada a voltar para dar mais dicas pra gente, porque tem muita conta para pagar aí pra frente, né? Com certeza, eu agradeço a oportunidade.